Graça e paz, amados. Amém? Tem gente com sono aí? Não, né? Se tiver, eu acredito que aquele travesseirinho que o Castanho usava tem dois. Mas só tem para dois, meus irmãos. Alguém vai ficar sem aí, né? Fiquem comigo mais um pouquinho, não durmam nesse culto, por favor. É muito assim, quando a gente está aqui de frente, que olha com os irmãos, existem duas coisas. Ou o pregador, ou a mensagem não está sendo eficaz, ou a voz do pregador, do mensageiro está aqui, ela é tão suave e mansa que leva a sono. E a terceira coisa, você está muito cansado. Mas de todas elas, eu louvo a Deus porque você está neste lugar. Amém? Eu louvo a Deus que nós temos essa grande oportunidade. Quantas coisas já vimos aqui? Já oramos, já louvamos a Deus, já ofertamos, não é verdade? Já olhamos para os nossos irmãos e Deus é bom demais. Feche seus olhos. Querido Deus, mais uma vez em oração nós nos chegamos diante da Tua presença. Senhor, nesta noite, Pai, de tudo que o Senhor já falou conosco, e eu sei que o Senhor quer falar um pouco mais, Pai. Então, Pai, nesta noite, Senhor, nos dá corações sensíveis para ouvir a Sua voz. Senhor, ministrando a Sua palavra, eu vou estar aqui à frente, Deus, transferindo para os meus irmãos aquilo que o Senhor falou comigo. Mas em especial, Pai, o Senhor quer falar com cada um no particular. Então, Deus, que a Tua palavra encontre morada no coração dos meus irmãos, assim como encontrou no meu coração. Pai, te louvo, te exalto em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Quero dizer aos irmãos que estou fazendo um tratamento de vista. Em alguns momentos a minha vista ela vê uns flash, tanto à direita quanto à esquerda, nesse ângulo. E aí me dificulta um pouco, mas tenham paciência comigo, nós vamos caminhar junto. Então, além da Bíblia, eu vou ter que usar o aplicativo aqui, que é o telefone, que me ajuda bastante, as letras são maiores. Bom, amados, antes de nós lermos a palavra, Mateus 6, nós vamos ler do verso 24 ao 34. Quero dizer para os irmãos que na madrugada de terça-feira, a irmã Tamires precisou ir para trabalhar, ir para a escola, para a faculdade. Levantei eu cedo, botei minha roupa de ciclista e levei ela até o ponto e saí a pedalar. Ainda estava noite, ainda escuro. E eu falei, e agora faço o que pedalando? Não encontro ninguém na rua. Comecei a fazer uma pedalada de oração. Aonde eu fui parar? Lá em Junqueira, lá em Santo Antônio, para quem conhece aí, né? E dentre a caminhada de oração, na volta o Senhor me fez lembrar de onde eu vim, aonde eu estava e o que Ele tem feito. Sabe, às vezes nós não conseguimos entender muito bem, mas o fato de eu ter acordado cedo e ir pedalar, eu não tinha um fone de ouvido, mas eu comecei a fazer um pedal de oração. E eu pude ver o quanto, quando eu era mais jovem com meu pai, o quanto eu puxava a rede lá fora. E aí Deus me trouxe a memória de como é que era aquilo. Era num bote, a gente não tinha motor e era remo para trazer o sustento para casa. E Deus me faz lembrar de onde eu saí. Na outra caminhada que eu fiz com meu irmão, eu fui para a Serra do Piloto. Eu não sei se os mais antigos aqui conhecem, mas ali após onde era a festa do peão, existia um grande lixão ali, para o lado esquerdo, para quem vai dali para lá. E aí Deus me trouxe a memória, que quando pequeno, minha mãe passava para aquele lugar, ia lá e catava os restos de carnes e de alimento
que o pessoal do lixão separava e levava para nós nos alimentar. E hoje eu estou desse tamanho. Não estou tão forte como o irmão Zé Carlos, nem como o Natan, mas pude enxergar a provisão de Deus. Poderia estar morto, eu e meus irmãos, mas Deus não nos abandonou. Mesmo sendo nós incrédulos e não conhecíamos o Senhor, mas a provisão dele era real. Amém? Talvez vocês não tenham passado por isso, ou se passaram, traz a memória de onde Deus tirou você. Vamos para a palavra de Deus que diz assim, a minha versão, a nova versão internacional, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com o dia, com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que estejam, pode acrescentar ao menos 1 hora em sua vida? E por que se preocupa? E por que se preocupar com as roupas? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois amanhã trará sua própria inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Como não viver preocupado? Meus irmãos, eu estava pensando o que trazer quando o pastor Léo me deu a honra de estar aqui trazendo algo para os irmãos. E eu pensei, por que não na provisão de Deus? Por que não na provisão de Deus? Viver ansiosamente não promove o reino de Deus. Nós vivemos num tempo hoje presente que as pessoas estão ansiosas por todas as coisas. Estamos ansiosas pensando no dia de amanhã. E quais têm sido as prioridades? A quem temos servido? O verso 24 vai dizer aí, quem temos servido? São perguntas para nós mesmos. Em quem temos apegados? O reino de Deus tem sido nossa prioridade? Quantos senhores você tem? E qual deles você serve? A pergunta não requer resposta de vocês para mim, ou de vocês para alguém, mas de vocês para vocês mesmos, de vocês para com Deus. A quem temos servido? A quem temos nos apegado? O reino de Deus tem sido a nossa prioridade? Quantos senhores você tem? Talvez você possa dizer, irmão Carlos, eu só tenho a Deus.
Ele é o meu único Deus, é o meu Senhor. Só Ele e mais ninguém. Mas algo está te levando à preocupação. As coisas do dia a dia têm te levado à preocupação. E aí, em alguns momentos, você fica dividido. Irmãos, eu trouxe alguns exemplos na vida que as pessoas vivem preocupados. Que tipo de preocupação são essas? E por que essas preocupações têm tomado o lugar de Deus? Trabalhamos para ter, e quando temos, ficamos sufocados com aquilo que temos. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, Deus faz as coisas tudo certo. Irmão Luiz entrou aqui falando de que quando nós fôssemos fazer a nossa casa, aonde está o nosso alicerce, em quem está alicerçado, para que quando vier a tempestade ela não se esvaire. De igual forma, aonde, em quem tem sido a minha prioridade? Quais são as preocupações que têm me tirado o sono? Irmãos, preocupação, viver preocupado demasiadamente, causa danos à saúde. A Bíblia, ela está repleta de ensinamentos, de pessoas que descansaram no Senhor, que colocaram a sua vida direto no Senhor, e o Senhor proveu. Sabe de uma coisa? Os irmãos lembram de quando Deus tirou o povo dele do Egito. Foram 40 anos, meus irmãos, no deserto, e 40 anos, pastor Luiz, da provisão de Deus. Dentre 40 anos, o povo sentiu necessidades. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, vai dizer que o próprio Deus, que permitiu a fome, foi o Deus que agraciou eles com o maná. Maná, aquele que nem os seus antepassados sabiam que existia. Porque Deus vai dizer, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em 40 anos rodando no deserto, o povo, as suas roupas não apodreceram, os seus pés não criaram bolhas. Então foi a provisão de Deus. Eu comecei falando aqui do meu testemunho, que Deus mostrou de onde eu vim, e aonde eu estou, e para onde eu vou. Meus irmãos, não é diferente contigo. Se Deus é aquele que proveu no passado para o teu povo, e aí Jesus está entrando aqui em Mateus, no Sermão do Monte, falando para aqueles que ali ouviam, e a palavra dele ecoa para nós hoje. Não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de vestir. Não vos preocupeis. Irmão Carlos, então eu encontro nessa palavra aí uma maneira de eu ficar de boa e não fazer nada para ninguém? Não é isso, meus irmãos. A palavra está nos dizendo para a gente não trazer isso em prioridade. Porque se você não quer fazer nada, nas Escrituras também tem uma palavra para isso, que vai dizer em Provérbios, vai ter com a formiga, aquele que não quer fazer nada. Então, o contexto aqui não é esse. Estou dizendo aqui uma provisão, guardar e ficar guardado pelo Senhor. É descansar naquilo que Ele pode fazer. Comi do lixão, amém? Estou vivo aqui e hoje estou contando um testemunho. Então, as preocupações, viver preocupado demasiadamente causa dano à saúde. Quantas pessoas a gente vê hoje aí que tem a sua saúde danificada porque vive ansiosamente, vive preocupadamente, vive preocupado demais. Ansiedade, desconforto físico, psíquicos, excesso de agonia, aflição, desejo intenso e impetuoso. O mundo vive uma ansiedade tremenda. Talvez você possa dizer assim, irmão Carlos, eu não vivo ansioso, eu descanso no Senhor. Amém, meu irmão. Mas sabe, muitos de nós às vezes somos ansiosos e não sabemos. As pessoas que estão à nossa volta falam assim, fulano, você é ansioso. Quem? Eu não. Sabe, meus irmãos, há dias que nós perdemos a noite. Há dias que as noites entram em claro.
situações e coisas que tomam o lugar do nosso sono. O compromisso do dia seguinte, nós precisamos trabalhar, botar as crianças para a escola, fazer o alimento da casa. Mas, quando vamos deitar ao travesseiro, algo nos consome o sono. Queridos, nós precisamos rever, porque essas coisas causam danos à saúde. Alguns, por causa da ansiedade, se alimentam demais, ganham peso e ficam sobrepeso. Outros, por causa de ansiedades, causam danos de maneira que deixa de se alimentar, emagrece demais, fica raquítico, fica doente. Olha o quanto a preocupação traz dano à nossa saúde. A ansiedade é o produto da preocupação em exagero. Não é errado nós nos preocuparmos. Precisamos nos preocupar, sim, mas não demasiadamente. Irmãos, nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. Jesus não escondeu isso, a palavra não esconde isso. Diz que nos últimos dias seriam os dias difíceis. Mas se eu começar a viver os últimos dias de maneira que já começar a me preparar para a guerra e viver uma guerra que ainda não existe, eu vou ficar doente. Então nós precisamos viver o hoje. Precisamos viver conforme diz a palavra. Ela nos ensinou aqui. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Que belo ensinamento de Jesus. Então, irmão Carlos, eu não preciso me preocupar se eu vou ter alimento amanhã. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando para descansar nele. A provisão vem dele. Se ele tirou o povo de Israel do Egito, ele ia prover. Ele não tirou o povo a morrer no deserto. O Senhor não te trouxe para ele para que você morra, no sentido de envergonhar o nome dele. Não é isso. Mas o Senhor quer que você descanse nele. Mas, irmão Carlos, por que então Jesus está dizendo no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores? Meus amados irmãos, as pessoas hoje têm 2, 3 trabalhos para poder ganhar e ter. Diz que serve a Deus e teme a Deus, a sua confiança está no Senhor. Mas a sua realidade, o seu dia a dia, demonstra que ele está apegado a coisas e às coisas terrenas desse mundo, de maneira tal que ele deixa de viver o reino e a provisão do reino para viver as coisas desse mundo. O Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é os bens que ele tem, o Deus dele é a conquista que ele tem, é o meio pelo qual ele está, é o trabalho que ele tem. E vive com medo. Então faz por onde? De não perder, para não sair dessa exposição. E Jesus vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Hoje, ou nós decidimos confiar totalmente em Cristo Jesus, ou nós confiamos na força dos nossos braços. Eu não estou dizendo aqui para ninguém parar, ficar em casa esperando a provisão, não. Mas estou dizendo para você que o Deus que abre porta é aquele que fecha. É o Deus que te dá sabedoria e condição para você trabalhar e trazer o pão para dentro da sua casa. O suficiente para que você traga sustento e alimento e viva bem. Mas se você ultrapassar isso aí, se isso for além daquilo que tira a tua total dependência de Deus, irmãos, nós estamos caminhando para o caminho errado. Por isso existe muita gente ansiosa. Porque eu tenho, eu quero ter também. Porque se eu sair desse emprego, eu já tenho que estar no outro. Porque o que será da minha família? Esquecemos da provisão. Não podemos esquecer da provisão de Deus.
Muitos de nós vivemos preocupados todos os dias, de maneira que nem percebemos. Ainda assim, somos avisados por aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, nós não percebemos, mas nós estamos assim. Levantamos na madrugada. Será que Deus não está te chamando para você colocar tudo diante dEle? Será que Deus não está convocando você? Filho, descansa em mim. O dia a dia não pode tomar totalmente o lugar de Deus na sua vida e na minha vida. Então, irmão Carlos, o que fazer? O que fazer mediante uma situação dessa? Talvez eu estou vivendo desse jeito, preocupado com o ministério, preocupado com as ovelhas que Deus colocou nas minhas mãos, preocupado com os meus filhos que ainda são pequenos e vão crescer, preocupado com os meus netos, com o casamento dos meus filhos, preocupado com os meus pais. Vivemos uma preocupação diária, meus irmãos. Se não bastasse as nossas preocupações, pessoas trazem as preocupações deles e dividem com a gente. Misericórdia para quem é pastor. Tudo em cima do pastor. Sabe? Se não tiver um equilíbrio e descansar no Senhor, na provisão de Deus, nós adoecemos. E quem é que doente pode cuidar de alguém? Não tem como. Na situação de doente, é uma situação de que requer cuidados, não de cuidar. Então, meus irmãos, o que fazer? O primeiro passo é identificar, meus irmãos. De que maneira ficamos presos ao passado, vivendo no presente, frustrados? Talvez nós passamos uma luta que vinha se arrastando de anos a anos, porque estamos presos no passado, em algo do passado, mas estamos vivendo hoje o sofrimento daquilo que ainda não se curou. O pecado que cometemos ontem não pode escravizar hoje, pois se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Existem pessoas que estão presas a um passado, escravizado no presente, porque ainda não conseguiram entender bem isso. Vocês ficam felizes quando eu viro a página aqui, né? Vai ficar pequenininho. Existem pessoas que ficam presas no passado, vivendo no presente uma frustração e sofrimento. Eu conheço muitas pessoas assim. E eles ainda dizem mais: eu sou assim porque aconteceu isso. Eu sou assim porque aconteceu aquilo. E Jesus está dizendo aqui: descansa em mim. Não vos preocupeis. A Bíblia está repleta disso. Não vos preocupeis. Agora, o oposto disso. Planejamos o futuro. Sofremos antecipadamente as consequências daquilo que ainda não existe. Quantos de nós estamos planejando o futuro, mas já estamos sofrendo na carne e no físico aquilo que ainda não está presente? Talvez entra naquele contexto do verso 24, de adorar a dois senhores. Eu preciso ter, porque eu preciso planejar para isso lá na frente, mas já estou vivendo as consequências disso agora. Nossos filhos vivem isso, nossas esposas vivem isso, nossos esposos vivem isso, porque você não está sozinho. Quando você planeja algo em familiar, você quer levar todos e todos, então eles acabam sofrendo junto com você. E a palavra vai dizer, no 33 e 34, olha o que Jesus está dizendo para nós. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio inquietação. Bastam para hoje os problemas deste dia. Irmãos, o não descansar no Senhor, o não crer na provisão divina, o não
buscar ao Senhor como deveria ser buscado, nos traz sequelas e junto conosco leva a nossa família. Não é errado você planejar o futuro. Não é errado. Jesus ainda diz, quando for fazer uma construção, calcule direitinho, para que não sirva de risada para outros, para que não sirva de chacota. Compreende? Jesus ensina sobre isso também. Mas você viver algo sofrendo hoje, o futuro pelo qual você está planejando, isso é errado. Isso é errado, porque qual de nós podemos acrescentar um dia sequer na nossa vida? Qual de nós podemos acrescentar uma hora sequer na nossa vida? Então, descansar no Senhor não é fazer igual o baiano. Estou bem, estou tranquilo, depois do almoço não faço mais nada para ninguém. Não é isso. Mas é descansar na provisão divina. É descansar naquele Deus que tirou o povo daquela condição de sofrimento e não tirou para morrer no deserto. Tirou e mostrou que Ele era Deus. As circunstâncias elas vão vir na sua vida e na minha, mas são nas circunstâncias que Deus se revela quem Ele é na nossa vida. São nas circunstâncias que nós sabemos quem nós somos diante desse Deus, porque a nossa confiança está nele e somente nele. Segundo passo, como está o seu relacionamento com Deus? Em Mateus 6, ele vai dizer, o 33, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Filipenses 4, 6 e 7, vai dizer assim, é o Paulo falando para Filipenses, não vivam preocupados com as coisas, com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Encontramos palavra de Deus para o nosso renovo. E a palavra vai dizer, né? Como está o meu relacionamento com Deus? Meus irmãos, em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus, ele tem que estar firmado, alicerçado. Meu relacionamento com Deus, ele tem que estar firmado, alicerçado. Não posso viver preocupado com coisa alguma. Em vez disso, eu preciso orar, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo a Deus por tudo. Nós precisamos ser transparentes com Deus. Muitos de nós encontramos palavras, vocabulários para falar com Deus. Precisamos ser sinceros do nosso coração. Ele já sabe, mas nós precisamos falar verdadeiramente com Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos toca, aquilo que nos fere. É desta forma que precisamos buscar a Deus e confiar nele. Buscar em primeiro lugar. Para eu buscar alguém, eu preciso confiar nela. Para eu buscar a Deus e saber o que Ele pode fazer, eu preciso confiar nele. Então essa palavra, buscar e confiar no Senhor. O outro passo, terceiro passo, meus irmãos, o seu compromisso com sua família. Paulo ele vai falar em Efésios, qual é o papel do esposo, vai falar qual é o papel da esposa, qual é o papel dos filhos, qual é o papel dos servos. Nas Escrituras está repleto de ensinamentos de como nós devemos agir. E aí, como tem sido o meu compromisso com a minha família? Sabe, quando eu estou preocupado demais e eu quero almejar coisas terrenas para este mundo, muitos homens abandonam os seus lares. Muitos filhos abandonam os seus lares. Muitas mulheres vão viver uma carreira solo, sem esposo, porque querem viver os seus sonhos. Não é errado. Mas quando chega aos 36 anos, ou vai beirando os 30, 35, começa a correria para ter um esposo,
porque ela precisa ter um filho, por causa do período da gravidez, por causa do impacto que vai ter lá para frente. São planejamentos. Mas será que Deus está nesses planejamentos? As coisas de Deus, elas vão acontecer naturalmente, sem sufocar. Mas quando planejamos mal, nossa família está em perigo. Quantos homens calculam mal os seus valores, vão para a terra distante para trazer o pão, vão para o outro lado do mundo, deixam a sua família, e às vezes quando voltam não encontram mais. Meus amados irmãos, minhas irmãs, jovens, crianças que aqui estão, não podemos deixar de buscar a Deus em oração e de confiar nele. É preciso, em todo tempo, buscar ao Senhor em oração. E é preciso, mais do que isso, confiar no Senhor. E não confiar no Senhor e não deixar de ouvir a sua voz. Às vezes nós ouvimos a voz do nosso próprio coração. Eu anseio tanto por uma coisa. Faça aquela oração rápida, o Senhor já aprovou, vou lá e adquiro tal coisas. Aquilo depois me dá uma dor de cabeça tremenda. Mas Deus já sabe disso. Mas mesmo assim Ele não abandona nós. Ele não nos abandona. Abrimos mão da família em prol dos nossos sonhos. Cômodo, egoístamente, ignorando nossas responsabilidades e deveres. Cada um de nós precisamos saber qual é a nossa responsabilidade, qual é o meu papel dentro do meu lar, como homem, como mulher, como filhos, e como pais, como avós, como é o meu papel dentro do meu lar. E quarto e último passo, nós não devemos copiar os padrões do mundo. O 31 e 32, Jesus ele vai dizer, bem claro, portanto, não se preocupem. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Às vezes as pessoas elas estão tão sobrecarregadas de coisas e preocupações que elas dividem contigo. Quer ver uma coisa? O irmão Leandro passou por isso agora há pouco tempo. Como é que eu posso usar uma palavra aqui? Desemprego, né? As pessoas, a empresa está mandando em massa as pessoas embora. E sabe de uma coisa? Talvez nós estamos lá. E as pessoas vêm até você e falam, fulano, e agora? O que nós vamos fazer? Você está ali descansando no Senhor. Aí você está firme mesmo no Senhor, sabe? Mas chega um, vem, depois vem o outro, vai chegar um momento que você já está meio balançado. Será que eu estou firme mesmo? E agora, Senhor? As preocupações deles passam para você. Ainda que você fale para ele, Deus proverá, Deus é comigo, Ele me sustentará, Ele fecha uma, Ele abre outra. Mas, irmãos, é natural. E Deus sabe disso. Mas Ele está dizendo essas coisas, os pagãos fazem isso. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não andam segundo a vontade de Deus, isso já vive no meio deles. Mas ainda assim Deus dá a provisão. E a palavra de Deus para nós hoje é isso, buscar ao Senhor. Nós como os crentes não podemos copiar os padrões do mundo. Nós não podemos copiar os padrões do mundo. Sabe de uma coisa? Vou pegar um dinheiro aqui, o Senhor sabe que eu estou precisando. Vou ali, vou fazer uma fezinha. Quem sabe? Ainda pede para outro crente, dá um palpite aí, varão. Desespero. Mas o Senhor sabe que eu preciso. Hã? Não, meus irmãos, os irmãos estão rindo,
Mas é verdade, eu ouço isso de outros crentes. Vamos fazer um bolão. Se eu ganhar, Ralph no Ralph. Nós vamos ficar bem de vida. Preocupações demasiadas. O Senhor sabe que eu tenho que levar o pão para dentro da minha casa. Então, eu estou a fim de assaltar um banco. Vamos lá. Irmãos, usamos a justificativa de trazer algo para dentro da nossa casa, mas mesmo assim ferimos aquele que é santo. Desobedecemos as ordenanças das Escrituras, ao ponto que o Senhor vai dizer para nós, abra lá no Salmo 37, Salmo 37, o Salmo de Davi, salmo muito conhecido, quando eu logo novo convertido, alguém me apresentou esse salmo. O verso 3, o 4, o 5 e o 6, diz assim: confie no Senhor, faça o bem, e você viverá, seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Davi confiava nesse Deus. Eu confio nesse Deus. Você confia nesse Deus. Sabe por quê? Você já entregou a sua vida ao Senhor. Agora, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas nós precisamos ter alguns passos. Olha no verso 3, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Nós estamos invertendo muitas vezes o papel. Eu quero ser próspero, mas eu não quero confiar no Senhor. Eu quero confiar nos meus braços. E não é isso. Nós primeiro precisamos confiar no Senhor e fazer o bem para viver uma segurança e na prosperidade. Prosperidade, meus irmãos, alguém já disse, não é ter riqueza. Ser próspero é ser bem sucedido naquilo que você almeja, naquilo que você coloca a sua mão. Prosperidade. Ao verso 4, busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará o desejo do seu coração. Às vezes nós buscamos a alegria na bebida, nas drogas, nas mulheres, nos homens, nos amigos, no passeio, mas busca alegria no Senhor. A sua alegria e o seu coração será saciado. Quando buscamos alegria no Senhor, o nosso coração ele será saciado. Nós vemos pessoas com tão pouco, mas com tamanha alegria. Vocês já viram isso? Tu viu 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, está o camarada lá agarrado no caminhão de lixo, cantando louvor, pulando, jogando saquinho, gritando, e passa você com aquela mochila indo para o teu serviço, para o ar-condicionado, cheiroso, tem alguém para passar pano para você, tem alguém para limpar, tem alguém para te botar um cafezinho na mesa ali, e você não consegue ter essa alegria. Muitos de nós levantamos murmurando contra o Senhor. Já estou eu indo de novo para aquele lugar. Irmão, nós precisamos rever isso. Irmão Zé Carlos falou lá embaixo, nós precisamos enxergar bem esse manuseio que a gente está aqui. Não só enxergar de uma forma intelectual, porque isso as pessoas também fazem, mas enxergar de uma forma que ela fale contigo e você interage com ela. De forma que quando ela está aberta e você está lendo, Deus está te dizendo algo. Filho, olha para mim. Filho, confia em mim. Filho, descansa em mim. Sou eu que te amparo quando eu caio, quando você cai de 10 metros. Eu sei que você vai desobedecer de novo. Eu sei que você vai desobedecer de novo. Você vai desobedecer de novo. Mas eu faço isso por amor, por misericórdia.
por infinita misericórdia, que sou eu, é o Senhor que faz. E o quarto, no verso 5, que entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e Ele o ajudará. Alguém pode dizer: eu já entreguei a minha vida, o meu caminho ao Senhor, irmão Carlos, então eu estou tranquilo. Lógico que está. Agora você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Essa etapa de confiar no Senhor é relacionamento, meus amados irmãos. Eu me relaciono com Deus, então meu filho vai passar a conhecer Deus por intermédio de mim. Amém. Mas o meu filho precisa ter a sua própria experiência com Deus. E a sua própria experiência com Deus, eu não sei se vai ser num vale, eu não sei se vai ser num monte, eu não sei se vai ser dentro do seu próprio quarto, no seu carro, no meio de um monte de pessoas. Será possível Deus falar no meio de um monte, de uma multidão? Deus é único, Ele trata cada um especialmente, individualmente. Ele cuida de cada um de nós. Portanto, essa palavra de hoje, entregue o seu caminho, Senhor, e confia nele. É confiar mesmo. No mais, Ele fará. E aí, Davi escreveu isso lá, no Salmo 37. E Mateus deixou isso registrado para a gente aqui. Uma fala de Jesus, né? Em Mateus 6, que nós estávamos lendo. Não tem que vocês vão ficar velhos também igual eu. Aguenta aí. No 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas. Em algumas versões, todas as coisas serão acrescentadas. Deus precisa ser a nossa prioridade. Mas eu estou enfermo. Deus é minha primeira, tem que ser a minha prioridade. Eu estou feliz. Deus é minha prioridade. Estou passando um momento de luto. Deus é minha prioridade. Eu estou no novo emprego. Deus é minha prioridade. Estou desempregado. Ele continuará sendo a minha prioridade. Estou prestes a casar. Deus é minha prioridade. Irmãos, precisamos descansar nesse Senhor. Precisamos priorizar esse Deus. Talvez se você não tenha feito, e o se você já tem feito e acha que está bom, eu creio que pode melhorar. Eu creio que pode melhorar. Às vezes nós reclamamos. Eu fui na igreja e não sentir Deus. Fui na igreja e o culto estava frio. Fui na igreja e senti sono. Fui na igreja, não me lembro se eu dormi. Fui na igreja, não lembro a palavra que o pastor Luiz trouxe. Mas sabe de uma coisa? Você foi à igreja. E quem te trouxe foi o Espírito Santo. Não é fácil para você estar aqui. Você luta contra a sua própria carne, luta contra o mundo, luta contra a sua família, mas você veio. E eu tenho certeza que a palavra ela não volta vazia. Ela não volta vazia. De tudo isso que nós falamos aqui, desde o momento que você, mulher, entrou para orar junto com outras mães. Você, homem, entrou para estudar e aprender junto com outros homens. Os jovens que aqui, os ministros que aqui estavam aqui ministrando louvor, Deus ministrou no coração de vocês algo. E isso fica para a eternidade. O mundo quer tirar isso de nós. O mundo quer dizer que nós estamos na contramão.
Louvado seja Deus, que nós estamos na contramão deles, mas no sentido de encontro com Deus, porque Jesus está às portas. Amém? Eu fecho a minha palavra dizendo, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não posso confiar na minha palavra somente. Ore mais e se preocupe menos. Amém? Vamos orar, fechando. Pastor Luiz, pode fechar? Querido Deus, como é bom confiar em Ti, Senhor. Como é bom confiar na Sua palavra. E quero agradecer ao Senhor, Deus. Ó Pai, pela Tua palavra, Deus, que ela norteia, Deus, a nossa vida. Senhor, muito de nós vivemos ansiosamente, Deus. A ansiedade, ela toma conta, Deus, das nossas vidas, porque às vezes nós nos preocupamos demais, Senhor. Nos preocupamos muito com o dia de amanhã, mas o dia de amanhã ainda não veio, Pai, e ele pertence ao Senhor. Nos ensina, Pai, a confiar em Ti, Pai, em todo o tempo, no tempo presente, no tempo futuro, Pai. Ó Deus, só o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, nós, às vezes, por outra, Deus, nós ficamos enfermos, ó Pai, na mente, no físico, até mesmo na alma, Deus, porque deixamos de confiar totalmente no Senhor. Queremos confiar na força dos nossos próprios braços, Deus, e nós sabemos, ó Pai, que nós perdemos vez por outra. Mas, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, que ela se estende, ó Deus, a cada manhã, Deus, ela se renova em nossas vidas. Quando dormimos, ó Deus, não temos o controle de mais nada, nem sabemos, ó Pai, se iremos acordar, mas o Senhor vela o nosso sono, Deus. O Senhor cuidou do Teu povo no passado, Deus, no Egito. Ó Senhor, o Senhor derramou o maná sobre a vida deles, o Senhor fez sair água da rocha, Deus. O Senhor não permitiu que as suas sandálias, ó Pai, apodrecessem, nem seus pés viessem ter calos. Mas o Senhor cuidou, Pai, amorosamente do Teu povo. E, ó Pai, o Teu Filho amado, Jesus, deixou escrito para nós, ó Pai, esta palavra, Deus, que ecoa no nosso coração, para nós não vivermos preocupados, ó Pai, de forma, Deus, que nós esquecemos de Ti. Mas nós devemos sim, Senhor, descansar no Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Despede o Teu povo, Pai, na presença do Senhor. E, ó Deus, trabalha em nós, para que nós venhamos a trabalhar em outros. Nós fazemos essa oração, Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. O pastor Luiz vai falar ainda.